Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo. Vou falar com vocês sobre algumas coisas, especialmente sobre arte. Eu vou contar como eu comecei no universo artístico. Bom, eu sempre gostei de desenhar desde pequeno, aos 5 anos de idade. Minha mãe fala que eu já desenhava, gostava de desenhar pessoas. E eu me lembro que eu gostava de desenhar super-heróis, essas coisas assim, né, de criança mesmo. Meus cadernos eram todos desenhados, cadernos de escola. Capas de contracapa, né, de caderno, as divisórias, que muitos cadernos tinham divisória antigamente. Eu desenhava. Me lembro que com 7 anos, minha mãe disse que eu fui premiado numa escola, que eu estudava em Itaúna. Nessa escola eu estava no pré, chamava pré-primário, né? E teve uma feira, eu me lembro, eu tenho uns relâmpagos, umas coisas bem, uns flashes assim, que eu lembro que teve uma exposição, uma feira, foi onde eu fiz o desenho. Na praça, na matriz, na igreja, em frente à igreja da cidade, em Itaúna. E eu fiz um Cristo. E diz que a escola gostou, não sei, acho que mandou emoldurar e tal, mas eu nunca mais vi e não estive mais lá na escola. É a Escola Santana, lembro o nome. Bom, passado um tempo, nós nos mudamos para Belo Horizonte. Continuei fazendo as mesmas coisas, desenhos em capas e tal, de caderno. E em 2000, não, 2000 não, em 90, 92, 93, por aí, abriu-se um grupo de teatro na Escola Estadual Pedro Américo, em Santa Teresa, em Belo Horizonte. E aí, uma professora que me via na escola, né, eu fazendo as minhas graças, ela falou um dia assim: por que você não participa do grupo de teatro que abriu? Eu falei: ah, professor, não dou certo não, eu sou tímido. Tímido? Você gosta de fazer umas graças e tal? Aí eu falei assim: ah, não levei muito em consideração não, mas acabou que eu me inscrevi. Aí me inscrevi, tinha um teste, né, para fazer, que era com atores mesmo profissionais de Belo Horizonte. E eu fiz o teste, passei. Eu não lembro o que eu tinha que fazer de teste, mas eu passei. E quando apareceu uma abelha ali, aí o Luke, meu cachorro tá doido aqui querendo abelha. Então, gente, aí eu passei, a Júlia aqui, minha filha, Opa! tá aqui mexendo no celular ali. Tô pondo pra carregar, gente. Aí, gente, eu entrei no grupo de teatro da escola. Depois Pode resolvi. relaxar. Tá, jóia, filho. Aí resolvi me profissionalizar. Fui fazer o teste na escola técnica, né, de artes cênicas da UENG, da Federal, Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me lembro que eu tomei pau no primeiro teste, só que já abriram novas vagas, porque acho que não conseguiu preencher todas. Aí eu tentei de novo, deu certo, passei. E aí foram 4 anos de escola de teatro, não tem nada a ver com desenhos, mas é arte, né? Eu sempre quis ser artista. E aí foram 4 anos, e isso porque minha turma tomou bomba com um professor, a turma inteira. Foi uma confusão danada. E a gente ficou mais um ano. E no final do ano de 99 para 2000, eu fui fazer um curso, um workshop em Ouro Preto, no Festival de Inverno, que ainda tinha, era muito bom, gente, Festival de Inverno. Puxa vida, foram alguns anos. Eu participei de oficinas e também dei aula numa oficina de circo com um grupo chamado Grupo Cabana, de Sabará, cidade perto de Belo Horizonte. Dei aula de circo, de malabares. Era mais malabares que eu tinha mais confiança, né, de fazer, andar de monociclo, perna de pau também. Mas era mais para crianças e adolescentes. Enfim. E aí, um desses festivais, eu conheci o Antunes Filho. A história é muito louca. Quando eu fui fazer a inscrição, eu vou até contar aqui. Abriu a inscrição para o Festival de Inverno, para fazer workshop com o Antunes Filho. E era 20 vagas. E era no Centro Cultural, que ficava na Praça da Estação, um lugar muito ermo, com um pessoal muito cabuloso, esquisito, sabe? Naquela área lá. E mesmo assim eu fui. E como, gente, era só 20 vagas, eu falei assim, eu vou lá para ver. O pessoal dormiu na fila. E eu fui. Eu falei assim, eu vou dormir na fila também. E fiquei na fila para fazer o curso. Passei a noite lá. Aí tem até um momento que me contaram, né? Que eu já estava muito cansado, sem dormir, porque eu ficava preocupado. Aí eu falei, cara, eu vou ter que dar um cochilo aqui. Aí na porta, assim, que ela é mais larga, eu deitei. Deitei lá e eu lembro que eu tava com uma boina, bem jamaicana.
amarela, preta, vermelha, verde. Aí eu deitei, mas antes de eu dormir eu falei assim, eu lembrei, né, que tinha uma passagem bíblica que Jesus deitado no barco, as ondas quebrando o barco, vento, vendaval, enchendo água no barco, e Jesus dormia. Aí eu falei, Jesus, eu vou dormir aqui, porque eu estou muito cansado, e eu confiando no Senhor, nada vai me acontecer não. Pensei assim, sabe? Eu sempre acreditei em Deus. E aí, olha que nessa época eu era maluco, né? Fazia outras coisas aí que não convém dizer. Quebrava umas coisas, né? E aí eu fui dormir. Eu lembro que quase perto das 5 da manhã, eu ouvi alguém falando assim, não, deixa pra lá, não mexe com ele não. E aí, passou um pouquinho, eu acordei. O pessoal comigo, depois, você é doido, cara, você dormiu ali, chegou um pessoal, olhou pra você, um cara depois sozinho, e por fim uns outros dois olharam pra você, quase que eles pegaram, eu até ouvi o que eles falaram. Eu falei, pois é, cara, eu falei, mas Deus é bom, me guardou. E realmente, aí fiz a inscrição, com toda essa trajetória, essa dificuldade, mas consegui, fiz a inscrição, e fomos lá para Ouro Preto, Festival de Inverno, em julho, e foi muito bom, muito bom. E lá nesse curso, eu lembro que uma amiga minha falou assim, Eltim, quero me chamar de Eltim, eu acho que o Antunes gostou de você, viu? Ele ficava olhando assim, comentando com... Tinha uma aluna com ele, a Sabrina, grave ou greve. Aí eu falei assim, será? Eu falei assim, acho que ele gostou. E aí beleza, foi coisa de um dia, um workshop só. Tá, aí lá eu fiquei sabendo que ele abriria, todo ano abria um curso, que era o CPTzinho, né? Que é o Centro de Pesquisa Teatral no Sesc da Consolação, em São Paulo. Eu resolvi, falei assim, quem sabe, vou tentar esse ano. E abria em outubro, lembro direitinho. E fui, na cara e coragem, sem dinheiro no bolso, dinheiro emprestado do meu padrasto. Cheguei lá, eram 500 vagas, 500 inscrições para 20 vagas. Bom, cheguei, fiz a inscrição, consegui e já fui fazendo a entrevista. E a primeira coisa que era na entrevista eram perguntas, tipo assim, por que arte? O que você veio fazer de teatro aqui? Por que você veio fazer teatro aqui? E aí eu falei e tal. Mas é difícil passar numa entrevista assim, né? Não sei o que eles iam analisar. Bom, saí, tipo assim, nossa, que trem mais doido. Quando eu tava descendo as escadas do Sesc Consolação, o Antunes estava chegando. E o Antunes já devia ter seus 72 anos nessa época. Eu tava com meus 20, 28, 29 anos. E aí, o Antunes chegando, ele olhou pra mim assim, você acredita que me reconheceu? Ele, vai Mineirinho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vem tentar o teste aqui, né, ver se eu passo, fazer o CPTzinho. Ele falou, já fez a entrevista? Eu falei, já. Ele falou, então vem cá. Aí ele me levou lá no Anderson, eu lembro que era o Anderson Danese, e o outro eu não lembro quem era. Era mais um ator dele, que tinham feito a entrevista, né, comigo. Aí já chegou e falou assim, coloca ele aqui pra fazer a primeira cena no dia tal. E, então até mais, Mineirinho. Me deu um tchau. Eu falei, o cara já me liberou da entrevista. Aí beleza, e quando foi no dia de fazer o teste, que era cenas, né, aí você tinha que fazer uma cena, monólogo, eu peguei, decorei o que eu tinha que decorar e cheguei lá para apresentar. Quem disse que eu fui o primeiro? Me deixou ser o último da fila. Já estava testando a minha ansiedade. E fiz. Quando eu terminei, tá bom só isso? Eu falei, ixi. Eu falei, não, tem mais um aqui, então faz aí. Eu fiz mais um. Aí, tá bom, menino, tchau. Eu fui curto e grosso. Mas aí a resposta veio, não sei se um dia, 2 dias depois, eu não lembro mais. Tava lá meu nome na lista, aprovado. E aí passei e foram 4 anos, 4 meses de muito aprendizado, de muita luta, de muito choro. Lá no curso a gente não podia ter contato um com o outro, sabe? Os alunos deveriam não ter contato um com o outro. Tinha que ser meramente profissionais. Só que não tinha como, né? A menina me convidou para morar na casa dela. Porque eu não tinha lugar para ficar, não tinha nem grana, na verdade. E aí ela me ofereceu a casa dela. Era um apartamento na rua Liberdade, no bairro Liberdade, a rua não lembro o nome.
Mas era perto ali da ponte, ali onde ficam os japoneses mesmo, sabe? E aí eu fui morar com ela, tinha mais 2 pessoas, a Andrea e a Edna, esqueci o nome dela. Ela não gostava muito de mim não, sabe? Sei por que não. E aí ali, gente, eu ficava, as meninas trabalhavam e eu que arrumava a casa. Eu virei empregado da casa. Limpava o banheiro, mas elas não me pediam nada disso. Eu fazia questão que eu tava lá, né? Comprava minhas coisas e tal, não comia nada delas, nem usava nada. Mas eu quis ajudar também. E a casa era da Marina Bianco, uma artista. Beijo, Marina, se um dia você ver esse vídeo. Amo você. Hoje ela é maquiadora da Rede Globo, de televisão, ganhando altos prêmios aí com curta-metragem que ela fez, acho que ano passado, ou em 2024, não sei, mas tá bombando aí vários prêmios em países diferentes. Suíça, Portugal, acho que Suécia, Inglaterra, Itália, vários prêmios. E ela tava parada, hein? Pra você ver. Ela conversou comigo e falou, eu tava perdida. Eu falei, gente, eu tô só aqui como maquiadora, e eu não sou só isso, eu sou atriz e tal. E já há anos lá, né, não sei se mais de 10 anos, ela resolveu se fechar em casa, não ficar saindo, e começou a estudar sobre física quântica, e se estimulando cada vez mais para ser aquilo que ela quer ser. E não é que deu certo? Ela conseguiu. E aí a gente estava conversando um pouco tempo, e aí foi isso. Mas lá no Antunes, gente, a gente aprendeu muito sobre física quântica, filosofia oriental, filosofia ocidental, sobre retórica, sobre como trabalhar o corpo. Aí eu falei que tem um livro que chama O Poder do Mito. Eu estou lançando agora o e-book que chama O Poder do Desenho, e eu sempre lembro O Poder do Mito, que é de Joseph Campbell, que o Antunes indicou pra gente ver. Tem um filme e tem um livro. Eu tenho um livro aqui ainda. E foi um aprendizado muito bom. Eu até me lembro que a gente tinha que apresentar uma cena por semana. Era em dupla, era um exercício que ele criou, chamado Prêt-à-Porter, onde o ator ele tem que ser diretor, ator e escritor, cenógrafo, o que puder ser. Ele criou o ator como um artista e não somente como ator. Bom, a gente apresentava a cena criada a partir de, sei lá, de uma frase, um verso de um poema, um pedaço de um filme, uma cena curta, e criava a partir daquilo ali. E aí a gente colocava dentro da cena os aprendizados. A física quântica, tudo a gente pegava e lançava na cena. E isso tudo, gente, vai até na construção da cena, da escrita. Às vezes a cena era escrita com as ações físicas, ou às vezes a gente escrevia e criava as ações cênicas, as ações físicas. E a gente fazia assim, via muitas coisas legais, mas eu sempre via eles falando assim, gente, por exemplo, que ouvi de mim, né? Uai, Elton, que dia que você vai vir? Você tá lá em Belo Horizonte ainda, cara? Você não vai vir, não? E eu ficava encucado com aquilo ali, porque quem fazia esse teste com a gente, né, assistia as cenas que a gente apresentava uma por semana, eram os atores do Antunes que estavam trabalhando no método. E a gente tinha o direito de ficar calado. Era só apresentar a cena, não podia falar nada, só eles. Se você abrisse a boca, eles acabavam com sua vida, te xingava, não era hora de você falar, você cala sua boca, não tem que falar, ator, não tem que falar aqui agora. Enfim, e o que eu ouvi era isso, você não veio, que dia você vai vir e tal. E um desses dias, alguém apresentou a cena e a Gabriela Flores, que era a atriz principal dele, falou assim, eu tenho que falar uma coisa com vocês. Não sei como dizer, mas eu preciso falar. Ator e atriz que não acredita em Deus nunca será ator, nunca será atriz. E eu fiquei pensando naquilo, falei, poxa vida, que doideira. E antes disso, olha que loucura, o Antunes tinha falado assim no primeiro dia de aula, esqueçam o que é fazer teatro. Aqui a gente vai trabalhar o ser humano. Se sobrar tempo, a gente faz teatro. Eu falei, danou. 4 anos que eu fiquei estudando em teatro, aí o cara vem e me manda esquecer o que eu fiz em 4 anos. Beleza. Lá vou eu, né? Enfim. Aí, gente, depois que a Gabriela falou sobre isso, né, de ator tem que estudar, tem que ter Deus, tem que acreditar em Deus, eu falei, eu tô precisando de orar, gente, muito tempo que eu não converso com Deus. Peguei e fui pra casa pensando naquilo e comecei a orar a Deus, sabe? Orei a Deus, conversei com ele e tal, da minha forma. Quando foi na outra semana, eu tinha que apresentar a cena. Apresentei a cena, a Gabriela levantou e bateu palma e falou, aí, Elton, agora sim você veio, agora você está aqui. Cara, foi uma coisa louca, assim, eu falei, não é possível, porque eu orei e ela viu. Só que eu fiquei ligado, assim, nas coisas, né? Aí, a partir dessa cena, que foi 4 meses, acho que foi na 8ª cena, a partir dessa cena, todas as minhas outras cenas
eles elogiaram. Tinha até uma atriz dele, que ela já não estava lá mais, mas ela ia de vez em quando. E eu percebi que toda cena que eu estava apresentando na quarta-feira, ela ia lá ver. E alguém falou comigo, isso fosse um dos atores do autor, falou assim, ó, a Silvia, chama Silvia Lourenço, atriz muito boa também, já fez alguns filmes aí. A Silvia, ela vem cá só pra assistir sua cena. Eu falei, mentira, sério? Eu falei, ela gosta demais de você atuando. E até no corredor me cumprimentava. E o ator, eu lembro que o Emerson Danés falou assim, ó, ela gostou de você mesmo, porque ela não cumprimenta muita gente aqui não. E aí ela passava, oi, tudo bem e tal. Eu falei, beleza. Aí, gente, depois dessa cena, minhas cenas foram dando certo, sabe? Mas eles cobravam também, por exemplo, teve uma cena que a Gabriela falou pra mim, poxa, você tá sozinho na cena, cara? Cadê seu colega? Deixa de ser egoísta, só você que vai se dar bem na cena e tal. Mas eu tentava falar e as pessoas não me entendiam, não queriam fazer o que eu falava, né? E a última cena que eu fiz, que foi com uma atriz chamada Juliana Antunes, foi a melhor cena de todo o processo, de todas as cenas. Isso falado pela Gabriela, pelo Emerson Danés, que era o braço direito do Antunes. E acontecia que algumas cenas o Antunes assistia e ele colocava no espetáculo, que ele montava o Prêt-à-Porter. Eram 3 cenas e era apresentado ali no Sesc Anchieta, que é embaixo do prédio do Sesc da Consolação, do Sesc Consolação. E aí, essa cena, ele viu, eu acho que ele assistiu alguma coisa assim, mas os atores, né, e atrizes falaram com ele para ver, ele falou que não queria ver. E eles falaram, foi a melhor cena do processo, Antunes. Ele falou, não quero ver. E não quis assistir. A Juliana surtou, ficou doida, não, por que não vai ver e tal? Eu fiquei na minha, não quis ver, não vai ver, pronto. E acabou, eu não consegui ficar, eu queria ter ficado no CPT para fazer algum espetáculo com ele, era meu sonho. Mas eu não consegui emprego, não consegui trabalhar, não tinha como me sustentar ali. Acabou que no dia da formatura, né, de entrega de diploma, ele me abraçou, me levou, tirou no canto assim, falou comigo assim, eu quero ouvir falar em você daqui uns 3 anos, hein? Muda o Teatro Mineiro. E deu tudo o contrário. Cheguei aqui em Belo Horizonte, quando voltei, não consegui fazer teatro. Eu achei as produções aqui muito ruins, os atores e atrizes bem abaixo, um nível muito baixo, sem muita técnica, na gritaria, como dizia o Antunes, muita parafernália em cenas sem ser usada, né? Porque lá no Antunes a gente aprendeu que o que está em cena deve ser usado. E é isso. Aí foi essa minha experiência lá. Aí eu cheguei aqui, eu criei um monólogo. Ele não acreditava que seria possível, né? Tinha que ser em dupla, como é o taoísmo. Enfim. Criei, apresentei nos cenas curtas no Galpão. E acredito que foi sucesso, porque o próprio grupo Galpão me chamou para participar com eles em um espetáculo um trem chamado Desejo. Eu fazia o espelho do Chico Pelúcio, o Chico dirigia e atuava. Então, na hora que era para ele atuar, eu já tinha decorado o texto, fazia atuação para ele. Do espetáculo mesmo eu não apresentei, foi o Chico, mas eu ajudei a trabalhar ali. Apresentei essa cena em alguns lugares também, ela se chamava O Livro. É a história de um cara que ele é vendedor de livros, trabalhou como açougueiro em alguns outros lugares, e o sonho dele era escrever livros, ser autor. Enfim, ele conseguiu trabalhar vendendo livros. E eu não vou contar a história não, quem sabe um dia se assiste, eu resolvo fazer esse espetáculo de novo. Mas é isso. E aí, assim, foi minha trajetória artística. Aí, quando eu voltei de São Paulo, que eu não conseguia muito fazer teatro mais, eu falei, eu preciso trabalhar. E aí, como eu já tinha feito teatro universitário, eu falei, vou fazer alguma faculdade para eu poder dar aula. Em 2000, comecei a aula em 2001, exatamente. Eu já cheguei fazendo o vestibular, nunca tinha feito na minha vida, graças a Deus passei de primeira, fiquei lá na tábua da beirada, mas passei. Aí foi isso, fiz 4 anos de escola, na Escola Guiar, apaixonei com pintura, hoje tá aí, ó, eu trabalho com pinturas, desenhos, dou aula no ateliê e tô aí construindo a minha carreira artística, já participei de algumas exposições individuais, coletivas, salões de arte, tenho trabalhos em coleções particulares e institucional, em um museu lá no Ceará, Museu de Arte Contemporânea do Ceará, chamado Centro Cultural Dragão do Mar. E é essa minha trajetória artística até então. Aqui eu continuo pintando
e com desejo de atuar novamente. Isso nunca morre, eu gosto de atuar. E vamos levando, né? E que bom que você está aqui comigo. Então compartilhe esse vídeo. As experiências às vezes ajudam as pessoas, estimulam, incentivam, né, a continuar, não desistir. Esse vídeo é com esse intuito: não desista, continue, porque tudo é possível de acontecer. Você pode alcançar, obter êxitos, por mais que às vezes não seja o que você sonhou ainda, mas vai que acontece, né? Então é isso. Comente, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço. Fique com Deus.